Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago, sou aluno de Eletrotécnica da turma 35617. Eu irei fazer a resolução da questão 3 da prova 2 de circuitos elétricos. Aqui nesse circuito, eles pedem que nós encontramos o valor da corrente IX, a corrente que passa por baixo do resistor de 6 ohms, e a corrente do IY, que passa abaixo do resistor de 7. Observamos que ela tem circuitos em série, circuitos em paralelo, tem fonte de corrente. Tem a fonte de corrente de 12 A subindo e a fonte de corrente de 5 A descendo. Nesse caso, a gente adota pelo maior sentido, pelo maior ampere no caso. Como o 12 está subindo, a gente adota o sinal subindo e subtrai pelo resistor, pelo ampere que está descendo, pela corrente que está descendo, que no caso é 5. Aqui, resumindo, nós temos aqui 12 menos 5, 7 ampere. Nós observamos aqui que tem dois resistores em paralelo. Quando os resistores estão em paralelo, o que é que nós fazemos? Nós multiplicamos eles, depois dividimos pela soma deles. Resumindo, deu 4,11. O 3 ele fica no mesmo lugar, que ele não afeta em nada, já ficou em série com o resistor de 6 e o resistor de 13. Observamos aqui também que tem dois resistores em paralelo. Fazemos a resolução dele e chegamos a esse caso, 3,33 ohms. Temos o de 7 que segue, da mesma forma. Nós queremos, primeiro vamos encontrar o valor de Y. E Y ele passa abaixo do resistor de 7 ohms. O que nós fazemos? Aqui nós iremos fazer uma transformação de fontes. Ou seja, nós pegamos o 7, somamos esses dois resistores que estão em série, que ele vai se transformar em 7,11. Multiplicamos, fazemos a transformação de fonte, ou seja, vamos transformar a fonte de corrente em fonte de tensão. Nós pegamos 7,11 e encontramos o valor de 49,77 volts. Por quê? A lei de Ohm. Quem vê, ri. Se nós temos a corrente, se nós temos a corrente, exato, nós pegamos a resistência e dividimos pela tensão. Resistência dividindo pela tensão. Pausei. Aqui, como eu estava falando, para nós encontrarmos a tensão, nós pegamos a resistência, que no caso aqui seria 7,11, e multiplicamos pela corrente de 7 ampere. Fazendo esse cálculo, nós encontramos uma tensão de 49,77 volts. Só que é uma transformação de fontes, como eu transformei de corrente para a tensão, os resistores eles ficam em série. Sendo assim, redesenhamos os circuitos mais uma vez. Temos 49,77 volts com 7,11 ohms, que é o primeiro resistor. Eu fiz a simplificação, no caso somei os dois. E aqui segue o mesmo resistor que tinha anteriormente, o 3,33 e o 7, que resumindo pode dar 10,33 ohms. Simplificando. Aí nós fazemos o cálculo de Y. O que é Y? A corrente que passa abaixo do resistor de 7. O que é que nós fazemos? Pegamos a tensão, a lei de Ohms, quem vê ri. Pegamos a tensão, dividimos pela resistência, que a resistência total aqui, no caso a resistência equivalente, 7,11 mais 3,33 mais 7, que é a gente quer o valor de Y. No caso o valor que passa aqui abaixo, ó. Nós fazemos
a soma que eles estão em série se forma 17,44. Pegamos o valor da tensão, dividimos pelo valor dos resistores e encontramos o valor da corrente, πy. Agora, nós vamos procurar o Ix, ou seja, ele que passa aqui entre esses dois resistores de 6 e de 13. Ele é um pouquinho mais complicado, mas vai dar a se entender. O que nós fazemos primeiro? Como eu expliquei anteriormente, 12 menos 5 deu 7, subindo. Aqui eu simplifiquei para encontrar a corrente total que passa no circuito 1, pois aqui já formamos dois circuitos. Para achar essa corrente, o que é que nós fazemos? Pausei. Assim, como eu estava explicando, para eu descobrir o valor de X, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que saber a corrente total que passa nesse circuito. A corrente total que passa por aqui, por esse circuito. O que é que vamos fazer? Eu vou descobrir a corrente total que passa por esse resistor. Primeiro eu descobri a resistência equivalente sobre esse resistor. No caso tem de 4 e de 3, que deu 7,11. 4,113 que deu 7,11. E peguei a resistência equivalente do outro circuito, que deu 10,33, ou seja, a soma de 7 com de 3,33. Aqui, para descobrirmos a corrente que desce por esse resistor, nós fazemos a transformação. O divisor de corrente, ou seja, pegamos a corrente total vezes resistência oposta, 10,33, dividido pela soma das duas resistências, no caso 7,11 mais 10,33. O resultado será 4,15 ampere. Com isso, nós descobrimos a corrente total que passa pelo circuito onde queremos encontrar a corrente de X no caso. Redesenhei o circuito mais uma vez, para a partir daí entendermos como cheguei ao cálculo de 2,84 ampere. Pegamos a corrente total, que seria 4,15 ampere. Como é corrente em série, ela vai passar por esse resistor de 3, não vai ter efeito nenhum. Chega aqui, ela vai ter normalmente 4,15 ampere. Chegando aqui, nós fazemos novamente o divisor de corrente, para encontrar a corrente que passa sobre X. Aí vem 4,15 vezes 13, que é no caso 4,15 vezes 13, que no caso é o resistor oposto, dividido pela soma dos dois resistores, que seria 13 e 6, 19. O resultado deu 2,84 ampere.